Olá pessoal, o conteúdo de hoje é Fisiologia das Angiospermas. É o último conteúdo aí do livro de vocês sobre a questão das plantas da botânica, certo? Vamos começar então falando sobre a questão da transpiração vegetal. A importância, né, para que serve. Então assim, essa transpiração vegetal, ela é fundamental, mas ela tem que ocorrer de modo a permitir a sobrevivência da planta, né? Porque o excesso da perda de água na forma de vapor pode até matar essa planta. Então, assim, o fechamento dos estômatos que vai atuar nesse sentido. Assim, essa eliminação da água, né, na forma de vapor, ela ocorre através das folhas. Por que através das folhas? Porque as folhas é que é a principal superfície de contato, né, do vegetal com o ambiente. Então, essa questão da transpiração, ela ocorre tanto pelos estômatos como pela a epiderme, a cutícula da folha, sendo que dos estômatos é 99%. E o que seria essa transpiração, né? É a perda de água sob a forma de vapor, sendo que 90% dessa água ela é perdida na folha, certo? Sob a forma de vapor. E relembrando o que são os estômatos. Então, pessoal, vocês viram, né, no vídeo passado a questão dos estômatos, que é uma estrutura que está presente na folha, que tem como função a questão da transpiração e das trocas gasosas durante essa respiração, certo? E essa respiração, ela vai depender basicamente da questão da abertura e do fechamento desses estômatos durante a fotossíntese. E sobre a questão da absorção, né, tanto da água como dos nutrientes, nas plantas vasculares, essa absorção de água, ela ocorre principalmente na zona dos pelos absorventes, que existem nas partes mais jovens da raiz, certo? E quanto à questão dos nutrientes, né, minerais que as plantas necessitam para o seu desenvolvimento normal, tanto temos a questão de macronutrientes, que são aqueles que as plantas necessitam em grandes quantidades, e os micronutrientes, que o contrário disso são aqueles que as plantas necessitam em menor quantidade. Então, pessoal, como exemplo de macronutrientes, temos o nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, enxofre e o magnésio. E micronutrientes, ferro, manganês, boro, zinco, cobre, molibdênio e o cloro. E aí, pessoal, tudo bom? Então, assim, ó, se vocês deram uma olhadinha no livro de vocês, eu pulei alguns tópicos, eu pulei 3 tópicos, se eu não me engano. Um deles foi fotossíntese, que vocês já viram no ano passado, e outros 2. Então, assim, no livro de vocês está bem resumido, né? E eu pulei de propósito para não ficar o vídeo tão longo e eu dar prioridade para aquilo que eu considero mais importante, certo? Então, pessoal, o crescimento e o desenvolvimento, né, dessas plantas são regulados por fito-hormônios ou hormônios vegetais. Esses hormônios, eles vão atuar em células-alvo, né, em pequenas quantidades, que assim, essa atuação ela vai servir para ir modificando o funcionamento dessas plantas. Os principais hormônios, auxinas, giberelinas, citocinas, ácido abscíssico e o etileno. Começando aqui pelo hormônio auxina, né, que são produzidos nas extremidades dos caules, das folhas jovens, dos frutos e das sementes. Lembrando que essas auxinas, elas tanto podem ser encontradas naturalmente, que são produzidas pela própria planta, como também existem as que são feitas em laboratório, que a gente chama de auxinas sintéticas. Esses hormônios, né, que promovem o crescimento de raízes e de caules. Vamos começar pelas auxinas, né? As auxinas, elas tanto podem ser encontradas naturalmente, que são produzidas pela própria planta, como também elas podem ser sintéticas, né? Aquelas que são fabricadas em laboratório. As auxinas são produzidas nas extremidades de caules, folhas jovens, frutos e sementes, e elas promovem o crescimento de raízes e do caule. Existe um termo chamado de tropismo, né, que são movimentos orientados por um estímulo e que ocorrem em função do crescimento. E essas auxinas, elas controlam esses tropismos. Esses tropismos, eles são classificados em fototropismo, quando os estímulos vêm da luz, e quando é a questão da força da gravidade da Terra, é chamado de geotropismo, certo?
Então, assim, plantas iluminadas apenas de um lado, né, observa-se que a auxina ela migra para o lado oposto, estimulando seu crescimento em direção à luz. Por exemplo, a flor, a folha, né, crescem em direção à luz do sol, enquanto as raízes elas estão crescendo em sentido oposto à luz do sol. Já no geotropismo, né, que é o crescimento das plantas em resposta à gravidade, no caso do geotropismo, a planta em posição horizontal, as auxinas elas migram para a região voltada para o solo e estimulam as células dessa região a se alongarem, né? Então o caule ele curva-se para cima. As giberelinas, elas são produzidas nas folhas jovens, sementes, imaturas e nos frutos. Estimula o alongamento e a divisão celular. Tem outro hormônio, né, chamado de citocinina, que eles são produzidos nas raízes e conduzidos para toda a planta. Eles estimulam tanto a divisão como a diferenciação celular. No caso, a diferenciação e o crescimento dessas plantas, certo? Uma coisa muito importante nesse hormônio é que eles retardam o envelhecimento da planta. E um bem conhecido, né, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas vocês vão lembrar pelo significado, é o etileno, que ele é um gás produzido em várias partes da planta, que o pessoal gosta de colocar para amadurecer as bananas, né? Por quê? Porque justamente a sua função é atuar na indução do amadurecimento dos frutos. Então o pessoal coloca para as bananas amadurecerem mais rápido. E por último temos o ácido abscísico, né, que ele é produzido nas folhas, no caule. Ele inibe o crescimento dessas plantas e induz a dormência de gemas e de sementes. E muito importante nesse hormônio é que ele induz o fechamento dos estômatos, que os estômatos vocês já viram a função anteriormente. Foto lembra luz, né? Então, assim, o efeito da luz sobre a germinação das sementes é denominado de fotoblastismo, certo? Algumas sementes, elas germinam quando estimuladas pela luz, como, por exemplo, o alface. Mas, em contrapartida, outras, como as da melancia, né, elas têm a germinação inibida pela luz. Já o estiolamento, né, ele não precisa da luz. Nesse caso, a planta, ela se desenvolve no escuro, certo? Então, assim, quais são as principais características desse estiolamento? É a ausência da clorofila, tem folhas pequenas, apresentando cor branco amarelada. O caule é muito mais longo do que o normal, né? O fotoperiodismo, né? Foto, luz, periodismo lembra de período. Então, é o conjunto de respostas biológicas relacionadas com a duração dos dias e das noites, certo? Sendo que isso vai variar de acordo com as estações do ano. Quanto ao fotoperiodismo, né, as plantas elas podem ser classificadas em neutras, de dias curtos ou de dias longos. As plantas neutras, elas florescem independentemente do comprimento da noite. É o caso, por exemplo, do tomate, do feijão, do milho. Já as plantas de dia curto, né, elas florescem quando elas são submetidas a um período de escuro igual ou superior a determinado valor crítico, que é chamado de fotoperíodo crítico. É o caso do morango, do crisântemo. E as plantas de dia longo, elas florescem quando são submetidas a um período de escuro inferior ao fotoperíodo crítico, né? É o caso, por exemplo, do espinafre, da alface, do trigo e da cevada.